unção, a presença do Espírito Santo. Derrama, Senhor, sobre ele a tua unção, teu Espírito Santo, para que ele nessa noite seja um canal da tua graça para cada um de nós. Unge, Senhor, esse teu filho, unge os lábios, Senhor, desse teu filho. Então, preparando nosso círculo bíblico, né, esse estudo bíblico, uma coisa que me impressionava era ver como os personagens da Sagrada Escritura lidavam com Deus. A relação profunda e diferente que muitos personagens tinham com o próprio Deus, uma relação que vinha primeiro de uma confiança grandiosa no poder de Deus. Mesmo quando, humanamente, esses personagens talvez tivessem uma certa resistência, existia essa confiança no poder de Deus e se lançavam, assim, a uma relação pessoal muito grande, diferente talvez do que hoje vemos as pessoas traduzirem como oração. E eu, fazendo esta preparação para este dia, quanto para mim foi importante ver ou fazer uma reflexão de como anda a minha relação também com Deus, como está a minha oração verdadeira quando falo com Deus, né? Às vezes temos a ideia de que a oração, basta eu falar alguma coisa com Deus, né? Ele já me escuta, né? Deus não é surdo, Ele vai escutar a gente. Mas acha que falar com Deus é apenas elevar muitas palavras ou algumas palavras e já esperar a resposta imediata, não é verdade? Às vezes temos essa ideia, porque o nosso humano é assim. E vendo aqui, hoje eu vou falar sobre algumas personagens femininas da Sagrada Escritura, como as mulheres rezavam, como era a confiança delas em Deus. Eu via que para essa relação, essa oração que faziam a Deus, além da confiança, existia um profundo amor pelo Senhor. Algo que era como se fosse uma relação família, essa relação do ser humano com Deus na Sagrada Escritura. Isso fez com que eu fizesse também uma revisão da minha vida, na minha relação com Deus. Então trago para vocês, vou fazer da seguinte forma: eu trouxe alguns personagens, vou mencioná-los, falar um pouquinho sobre cada um deles, de forma bem pausada, bem tranquila, e depois quero ler alguns textos, né, da oração de alguns desses personagens, que nos ajudam a entender a relação profunda delas, no caso das mulheres da Sagrada Escritura, com Deus. Faremos um caminho no Antigo Testamento até chegar à Virgem Maria, né? Que ali se encerra, começa um novo tempo, né? A plenitude do tempo, que é a vinda de Jesus no seio da Virgem. Uma coisa que não se admite na relação com Deus, muitas vezes, é aquela ação que nós temos um pouco explosiva, ou quem sabe, querer resolver as coisas na frente de Deus, né? Quantos de nós já não passou a experiência de pedir uma coisa a Deus, mas não esperamos o tempo? Nós colocamos à frente de Deus e vamos tentar resolver. Não é assim, muitas vezes? Já aconteceu com alguém, né? Eu quero tanto uma coisa, mas eu vou resolver primeiro. Me coloco na frente de Deus e de repente vem aquela frustração. Deus não me ouve, Deus não quer mais falar comigo, e no fundo eu que não dei tempo para isso. A figura de Sara, esposa de Abrão, né? A sua figura é um tanto quanto essa, uma mulher abençoada, né? Uma vez que foi dada a Abrão a promessa, e quem sabe a grande figura da aliança, dele viria o filho da grande descendência, mas sua esposa, ela era estéril. E tentando, né, ir adiante, o que acontece? Ela faz uma oferta, né, uma conversa sua com Abrão, depois Abraão, né, de que então ele pudesse ter a descendência com uma das suas servas, né, já que ela não podia ter filhos. Então, Agar, né, que foi quem Abrão teve o filho Ismael, podemos assim dizer, né, o filho Ismael não da descendência. Sara se antecipa a Deus, quem sabe até pensando um certo desespero, mas como que virá a descendência? Eu sou estéril, né? E de repente Deus fala, não, a descendência que será numerosa, ela vem de ti. A promessa de Deus, ela não é incompleta, né? Se Deus prometeu que era do casamento, da união de Abraão
e a sua esposa, que viria a grande descendência, é dali que ela vai sair. Então, uma coisa que você admite na relação com Deus é isso, esse desespero. Eu quero logo me colocar na frente porque eu tenho um problema, né? E Deus não vai olhar para o meu problema. E de repente vem a figura de Isaac. Ele sim é o filho da promessa, né? Da descendência. Era o fruto de Abraão com sua esposa, Sarai, depois Sara. Depois acontece o mesmo, a bênção de Deus, não com uma certa resistência, mas a bênção de Deus também, a esposa de Isaac, Rebeca, que vai ter então os gêmeos, né? Esaú e Jacó, famosa história de Esaú e Jacó. E outras figuras importantes foram aquelas que se colocaram diretamente a serviço de Deus, ouvindo a sua voz. Não que estas não tivessem colocado, mas foram antecipando essa ação divina. E outras se submeteram, mesmo no meio de tanta dificuldade, a se colocar a serviço de Deus. Então vou citar alguns personagens, já conhecem algumas. A famosa história que nós temos, a primeira delas vou citar aqui para vocês, depois vou dar o texto bíblico, onde vocês podem, quem sabe, procurar. A figura conhecida de Débora, né? A juíza Débora, lá no Gênesis, tem a figura de Débora. Ela foi uma profetisa que julgava Israel debaixo das palmeiras do Monte Efraim. Isso lá em Juízes 4, 5. Os seus dons proféticos lhe deram grande influência no tempo do desespero e da confusão. Sendo realmente uma verdadeira mãe de Israel, ela aparece entre os mais bem-sucedidos juízes de Israel. É a única mulher a ocupar tal cargo em Israel. Ela nomeou com seu comandante Baraque, que derrotou os filisteus, trazendo o período de 40 anos de liberdade do domínio estrangeiro. Débora, usada por Deus para um tempo de paz ao seu povo, né? A única a ocupar tamanho cargo. E assim foi, vocês podem procurar essa figura em Juízes, né, capítulos 4 e 5, a figura de Débora. Por causa disso, Deus colocou nas mãos de seus inimigos, né, naquele tempo da batalha, e ele levantou juízes para livrá-los. Um desses juízes foi, então, a profetisa Débora. Enquanto ela foi juiz de Israel, Deus entregou os inimigos, nas mãos do rei de Canaã, e foram mantidos em escravidão. Os inimigos foram mantidos em escravidão e fortemente oprimidos. Depois, então, Débora, ela quem vai derrotar Cícera, que oprimia o povo de Israel. Assim, meus irmãos, a figura de Débora se torna uma figura de uma mulher que batalha, mas batalha pela força de Deus. Além de profetisa, é colocada no alto cargo, e ela, com sua sabedoria, duas coisas se admitem na relação com Deus, né? A sabedoria e também um pouco da paciência, né? Ela confiou e se colocou à disposição, como profetisa que era, e ela se tornou o grande juiz na batalha contra os inimigos de Israel. Depois de Débora, outra personagem conhecida foi a personagem Ruth, né? Tem o livro de Ruth, que podemos então depois ler, não vou falar aqui capítulo, porque é um livro completo, né? Ruth, Esther, Judite, que vou mencionar também aqui, são livros completos, né? Mulheres tementes a Deus e que se colocam a serviço. Ruth era viúva de Malom, né? Seu marido morreu em Moabe e ela chegou a Belém, Judá, com sua sogra, a outra figura importante que é Noemi. Ruth foi quem deu o acolhimento e quem ajudou a sua sogra, Noemi. Visto que era tempo de colheita, Noemi mandou então apanhar espigas e tais sementes que caíam no campo após serem colhidas. Deus ordenou que seu povo, para deixar o seu povo. Desde que foram viúvas, elas, ambas, né, provavelmente seriam as única maneira que possuíam de obter essa comida. Era o que restava, o que sobrava do que caía da colheita. Pela providência de Deus, Ruth chegou a colher no campo de Boaz, que era um parente próximo. Ou seja, diante da penúria, onde para as viúvas só sobrava o que caía pelo caminho, Ruth teve a graça de poder colher os frutos para o seu sustento e também de Noemi, né, nos campos de Boaz.
E foi assim, com esses frutos, que ela pôde mover a sua vida, oferecendo o seu serviço a Deus, a graça aos olhos de Deus, e cuidou também de sua sogra Noemi. Então, depois, o livro de Ruth, um livro belíssimo, né? São livros que deveríamos ler para entender como deve ser a nossa postura cristã diante do mundo, né? Uma outra figura, também a figura da rainha Esther, que também tem o seu livro, né? A rainha Esther, ela foi eleita e coroada rainha com maior esplendor e escolhida a ser rainha pelo rei, onde mais tarde tornou sua esposa, o rei Assuero, o que possibilitou o livramento da nação hebraica, né? Ela assume o posto de rainha e, com a sua sabedoria, uma vez que se tornara esposa do rei, com a sua sabedoria agora também em posse do poder, como sendo rainha, e depois de ver toda a opressão que o povo havia passado, ela vai auxiliar com a sua vida e a sua sabedoria a libertação daquele povo. O que não será diferente da figura também de Judite, né? Judite, o livro de Judite é interessante. Existia um reinado opressor, né? E uma cidade pequenina, né, um povoado pequenino, começou a ser contrário à imagem daquele governo opressor. Esse pequeno povoado, quem conduzia era Judite, né? Uma outra personagem. E Judite, com sabedoria, também se aproxima do cabeça desse governo, né? Vai também com sua beleza encantar a esse governador, né? No caso esse imperador, vai fazer parte do mesmo, assumindo também como esposa, e ela vai trazer a libertação também para o povo em tempo de grande batalha, de grande penúria. Então falamos de Esther, falamos de Judite, falamos de Ruth, e também junto de Ruth, de Noemi, né? E falamos assim desses personagens. Mas eu queria destacar duas figuras, dentre todas as mulheres que poderíamos dizer, claro, Maria, que falarei no final, será a grande expressão, né? Mas no Antigo Testamento, duas figuras nos levam a ver a relação profunda de quem é temente a Deus. Ana, quem foi Ana? A mãe de? Não. Lá no Antigo Testamento, vamos lá. Ana, mãe de Samuel, né? Samuel. Então, Ana, mãe de Samuel, tá? E depois a figura conhecida da esposa de Tobias. Quem era? Sara também, né? E é esses textos que vamos trabalhar nessa noite. Poderia falar de todos os personagens, mas falar da história de todos, não fazer uma experiência bíblica, não vai adiantar um cenário bíblico, não é isso? Então, eu vou pedir a vocês que abram a Bíblia de vocês. Acharam que eu não ia usar a Bíblia, né? Então, vamos lá. Quem era Ana? Ana era uma das duas mulheres de Eucana, certo? Ana era uma das duas mulheres de Eucana. Só que Ana, ela era estéril, né? Ou seja, não viria dela a descendência. Enquanto que a outra mulher possuía filhos. Ana não tinha e a outra possuía filhos. E qual era a maior dor de Ana? Uma mulher estéril, naquele tempo, ou dita como a mulher com o ventre seco, ela era muitas vezes zombada pelas demais, né? Perseguida, caçoada, muitas vezes, claro, pela segunda mulher, no caso do seu marido, ou às vezes pelas amigas próximas a ela. E Ana sofria com isso também, né? Ela era estéril e a sua, no caso ali, a segunda esposa de seu marido, possuía filhos. Então, de repente, Ana se coloca a rezar no templo. O sacerdote Eli a vê balbuciando palavras em silêncio, até se pensa, né? Talvez aquela mulher esteja embriagada, fica ali falando, balbuciando palavras, a gente não consegue entender, mas Eli se aproxima dela, né? Eli vê a fé daquela mulher, e de repente Eucana,
seu marido vai perguntar: Ana, por que choras e não comes? Lá no versículo 8. Por que te afliges? Não valho eu para ti mais do que 10 filhos? Né? Então Eucana tenta abrandar aquela dor de Ana. Então, depois da refeição em Silo, enquanto o sacerdote ele estava sentado em sua cadeira, junto à porta do templo, Ana se levantou e, com a alma cheia de amargura, pôs-se a rezar ao Senhor, chorando sem parar. E acrescentou esta promessa: Senhor dos exércitos, se prestares atenção à humilhação de tua serva e te lembrares de mim, se não te esqueceres de tua serva e deres a tua serva um filho homem, eu o entregarei ao Senhor por toda a vida, e a navalha não passará por sua cabeça. Diante de uma penúria, muitas vezes, eu ficava pensando muito isso, os tempos de hoje, né? A primeira atitude nossa diante da dificuldade é desespero, às vezes, né? Não tem mais jeito, o Senhor me abandonou, acho que sou realmente amaldiçoada. Tem pessoas que pensam assim, já falaram comigo assim: ah, pai, acho que eu sou amaldiçoada. Vira essa boca para a menina. Eu, hein? Falar de maldição agora? Não. A mulher piedosa, olha o que ela faz: se coloca diante do Senhor. E Ana, ela faz algo muito maior do que uma simples oração. Ela sabe da sua dor, né? Ela poderia, quem sabe, até começar a se acostumar com a sua dor, de não poder dar o filho para seu marido, né? E assim passar a vida toda sendo zombada por isso. E ela poderia apenas fazer o pedido: eu quero ter um filho. Mas Ana vai além. Ela promete que este filho será um servo de Deus. Será entregue nas mãos do Senhor para toda a vida. Ana confia não apenas ao Senhor o seu ventre, para que pudesse se tornar fecundo, mas também já a descendência do seu ventre, para que pudesse servir a Deus. Ela se coloca a falar com Deus. E diante de uma situação, vamos agora olhar os tempos, né? A figura da mulher no tempo antigo era muito pouco, quem sabe até vista naquele momento, não se dava tanta importância, e essa mulher se coloca diante do sacerdote, da cadeira do sacerdote, e faz essa oração, temente a Deus. E essa atitude de Ana coloca muita atitude de cristão de hoje no chinelo, né? Desculpa a expressão. Quantos de nós têm a coragem de passar um tempo diante de Deus e fazer uma verdadeira oração? Oração de verdade. É Sara, né? A famosa figura de Sara. Todos conhecem a história de Sara e Tobias? Sara já havia se casado quantas vezes? 7 vezes. Mas, antes das núpcias, os 7 morreram, né? Morreram, claro, porque estava sendo perseguida e acometida pela perseguição de um demônio, não é verdade? O demônio que a perseguia. E por causa disso, também Sara ficou um tanto quanto mal vista, né? Já é o 7º que ele enterra, né? Trazendo para os nossos tempos, quem será o 8º agora, né? Quem será o próximo a morrer ao se casar com Sara? Ela começa a virar uma certa figura de zombaria para o seu tempo. Mas ninguém sabia que ela era perseguida por um demônio. E assim Sara sofria profundamente com isso. E o Senhor vai enviar para buscar Sara a Tobias o seu mensageiro, o anjo, que vai levar consigo a derrota, né? Leva consigo lá o fel e outras coisas para derrotar então aquele demônio, Asmodeu, não é isso? Que era o demônio que a perseguia, e assim ela consegue então contrair o seu casamento com Tobias. E o que acontece na primeira noite do casamento deles? Se ajoelham juntos para fazer uma oração a Deus. Eles são deixados no aposento, os dois. Só que enquanto deixavam os dois no aposento, né,
Já se pensava, vamos cavar logo o buraco, né, para enterrar o 8º. Os demais pensaram isso. Se você ver no texto aqui depois com calma, que eles pensavam isso. Porque no dia seguinte vamos lá pegar o defunto, né, para jogar de volta no buraco. E eles não. Naquela noite, depois de toda a promessa divina, eles vão, os dois, Sara e Tobias, ajoelhar-se e rezar. E naquela noite dormiram. E assim Asmodeu foi morto, né? Foi derrotado, no caso, Asmodeu, o demônio que a perseguia. Então vamos ler lá a oração de Sara, depois da bênção divina, né? Antes que ela pudesse então recorrer, ela até pensou em tirar a própria vida, né? No capítulo 3 está aí. Queria eu até tirar a própria vida, mas pensou outra vez e disse: vão jogar isso na cara de meu pai. Se eu tirar a minha vida, seria motivo de vergonha. Não é isso? Então o que ela faz? Ela vai ao Senhor e reza pedindo para si a morte. Sara chega a pedir ao Senhor a morte diante do sofrimento. E ela vai dizer: bendito és, Deus misericordioso, bendito seja teu nome pelos séculos, que te bendigam todas as tuas obras pelos séculos. A ti levanto agora o meu rosto e meus olhos, manda que eu desapareça da terra, para não ouvir mais insultos. Tu sabes, Senhor, que eu me conservo limpa de todo pecado com o homem. Conservo limpo o meu nome e o de meu pai no desterro. Sou filha única. Meu pai não tem outro filho que possa herdar dele, nem um parente próximo ou da família com quem possa casar-me. Já perdi 7. Para que viver mais? Se não queres matar-me, Senhor, escuta como me insultam. Na dor, ela poderia, no caso, ter tomado aquela atitude, né, de tirar a sua vida, mas não. Também vendo o temor ao Senhor e também a figura de seu pai, ela pede: Senhor, tira a minha vida. Já bastam os insultos que já sou alvo na minha vida. E aí Deus vai agraciar então aquela mulher, e ela então com Tobias forma o casal que derrota o demônio Asmodeu, e assim recebem a bênção divina. Essa é a figura que nós conhecemos de Sara, a esposa de Tobias. Todas elas, no tempo da penúria, recorrem a quem? A Deus. E não fazem uma oraçãozinha breve, fajuta, que às vezes a gente faz, não, né? Hoje trabalhamos muito, temos muitas coisas a fazer, estamos assoberbados de tantas coisas. E o que acontece? Nós fazemos uma oração muito simplesinha. Tem gente que faz até só o sinal da cruz, que espanta mosquito de manhã, né? E vamos trabalhar, Senhor. Há aqueles que fazem oração e dizem assim: não, a minha oração já é meu trabalho, né? O trabalho dignifica o homem, o trabalho é a minha oração. Espero que ninguém pense isso aqui. O tempo de Deus é importantíssimo na vida do cristão. E no tempo da dor, não se deve recorrer a Deus só por desencargo de consciência, mas se deve recorrer a Deus como estas mulheres, com confiança. E por causa da sua confiança em Deus, muitas destas mulheres se tornaram alvos da bênção de Deus e outras se tornaram, como dizia lá a juíza Débora, instrumentos na mão de Deus, como Esther, como Judite, como Ruth e como Débora. Instrumentos na mão de Deus e outras alvos da bênção de Deus, como foi Sara de Abraão, como foi Rebeca de Isaac e como foi também aqui agora Ana, a mãe de Samuel, esposa de Eucana, e também agora a figura de Sara de Tobias. A confiança em Deus é que vai gerar a nossa dependência sincera e verdadeira do Senhor. E olhar essas figuras, né, dessas grandes mulheres bíblicas, é olhar qual deve ser a nossa forma de conduzir nossa vida diante de Deus. Um livro aberto diante do Senhor. Não pense que você pode sozinho caminhar, né? Não pense que você pode sozinho resolver todos os problemas. Alguns até podemos,
Mas na hora que passa aquela dificuldade grandiosa, temos que recorrer a quem é maior. E confiar naquele a quem nós recorremos. Confiar em Deus. E aí chegamos, ao Novo Testamento. Na figura de... Ainda não. Não é Maria ainda. Antes de Maria tem uma figura que aparece. Qual é? Isabel. Também tua parenta concebeu um filho na velhice. E aquela que era tida como estéril já está no 6º mês de sua gestação. Não é assim que diz lá o Evangelho? Também Isabel passa pela providência. Tanto que o seu esposo, quem era o esposo de Isabel? Zacarias. Que no início até duvida um pouquinho, do que poderia acontecer com Isabel. E o que acontece com Zacarias? O Senhor tira a sua voz. Zacarias, até que o menino nascesse, ficaria mudo. Não confiou na graça de Deus? Isabel confiou. E depois que nasce João, quem escolhe o nome de João? Oi? Mas quem coloca o nome de João? De João. Zacarias está mudo? Mas antes quem pede o nome a ele? Quem fala? O anjo dá o sinal, mas quem fala? Seu nome será João. Isabel, a mulher. É ela quem fala, seu nome será João. Não, mas espera, não tem ninguém da descendência com esse nome. Nenhum parente teu tem João. E aí, Zacarias, como é que vai ser? Pega a tabuinha, o que ele escreve? A mulher não tinha crédito, naquele tempo, difícil. Aí ele escolheu, João é o seu nome. E aí, Zacarias, como é que vai ser? João é o seu nome. O Senhor teve misericórdia. A figura importante de Isabel, E o cântico magnífico que ela faz diante da Virgem Maria. De onde vem a grande honra de poder receber a mãe do meu Salvador. Bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto que vem do teu ventre. Isabel louva o Senhor pelo menino Jesus que viria, já estava ali no ventre da Virgem Maria, já concebido, mas louva a Deus na sua vida também. E João, a grande figura do precursor de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí chegamos então à grande figura, que é a mais importante daquilo que eu preparei, que é a figura da Virgem Maria. E para isso, vou recorrer a uma carta já bem posterior a ela, a carta de São Paulo aos Gálatas. No tempo previsto, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sujeito à lei, para resgatar todos aqueles que estavam sujeitos à lei. Se não me engano, Gálatas 4:4, São Paulo aos Gálatas. Maria, a mulher escolhida. É importante que a gente saiba disso, Maria foi escolhida. Bem antes, lá no ventre de sua mãe, lá ainda com Ana e Joaquim, a figura de Ana, importantíssima, Também passa por essa figura de um ventre já de idade avançada, não poderia mais ter filhos, de repente vem a grande filha de Deus, a Virgem Maria. Maria foi escolhida, e certa vez, ouvindo uma pregação, uma pessoa pregava e dizia assim, não, um dia lá Deus pegou, pediu o anjo, vai lá, acha uma virgem que pode ser a mãe do meu filho, Eu falei assim, mas que absurdo, gente. Diz as crianças, que absurdo, Que absurdo, Deus não mandou assim, vai lá escolher uma virgem, não. Ele a escolheu. Ele foi quem a gerou, permitiu a sua geração milagrosamente no ventre de Ana. Ele a preparou de forma livre, para que também livre ela pudesse dizer sim. Portanto, a Virgem Maria não foi escolhida a dedo assim, Foi procurada no meio das mulheres, não. Ela foi preparada por Deus.